Meus amados, nós estamos diante de um texto muito claro, e nem precisamos fazer aqui muita explicação para entendermos, até porque é um texto também muito conhecido por maioria da igreja, por conta da sua história muito complexa, que nós iremos perceber depois, no decorrer da história, que Jonas é engolido por um peixe por conta da sua desobediência, e só depois disso ele agora resolve obedecer a Deus. E o tema que eu dou é essa palavra: não fuja do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Nesses poucos minutos que aqui nos resta, eu gostaria de compartilhar muito rapidamente aquilo que Deus colocou ao nosso coração. Quando Deus chamou Jonas, Deus tinha um propósito muito grande para com a vida dele. O propósito de Deus é para que ele se levantasse. Prova disso que a palavra diz que veio a palavra do Senhor de encontro com ele. Não fora anjo, não fora arcanjo, não fora querubim, serafim. O que veio de encontro com Jonas foi a própria palavra de Deus. A palavra de Deus veio de encontro com aquele homem e designou, traçou a ele um propósito, um destino, deu a ele uma missão para que ele cumprisse esta missão. Não diferente de nós que estamos aqui hoje ouvindo esta palavra, não diferente daqueles que ouvirão logo depois, eu e você fomos chamados, e quando Deus nos chamou com um propósito. Nós não estamos aqui por um acaso, você não frequenta aqui por um acaso, você não é fruto do acaso, você é fruto do propósito de Deus. Nós não somos frutos da evolução, nós somos frutos do propósito de Deus sobre a face da terra. E é interessante que Deus tinha um propósito para com Jonas, assim como Deus tem um propósito para com a minha vida e para com a sua vida. O certo escritor diz que quando o homem ele não tem propósito, ele é como o barco à deriva, ele não sabe, um barco sem leme, ele não sabe para onde vai. Muitas das vezes nós temos que orar a Deus para descobrirmos, para que Deus revele aos nossos corações qual é o verdadeiro sentido da nossa vida e qual é o verdadeiro propósito pelo qual nós existimos. Quantas vezes nós já deparamos com situações e começamos a nos perguntar por quê e o porquê, e muitas das vezes os porquês não têm resposta. Assim também fora com Jonas. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a encontro daquele homem, e ele ali recebe uma ordenança, uma ordem de Deus para cumprir um propósito. E é interessante que o escritor Pedro, escrevendo no 2, versículo 9, ele nos diz assim: porém vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos tirou ou vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste texto está revelado o propósito pelo qual Deus nos alcançou. Qual é? Proclamar as grandezas dele e levarmos o conhecimento a muitas outras pessoas que até hoje não conhecem as boas novas. E esse era um dos propósitos pelo qual Deus também havia chamado Jonas. A Bíblia diz que ele é chamado por Deus e designado agora a ir até Nínive. Mas é interessante o texto, ele começa dizendo que após a palavra de Deus vir de encontro com Nínive, com Jonas, que era para ele descer até Nínive, a Bíblia diz que ele toma um barco que vai para Tarsis. E qual que era o desejo dele? Fugir da presença de Deus. O texto é muito claro, diz que ele estava tentando fugir da presença de Deus. Jonas, ele via ali a oportunidade de Deus castigar aquele povo, porque o povo de Nínive era um povo muito mau, e nós iremos em Naum, capítulo 3, versículo 1 e 4, ali a narração das características daquele povo. Naum diz que o povo de Nínive era um povo assassino, um povo que roubava, um povo que mentia, um povo que adulterava, um povo feiticeiro. E Jonas, ele vê por um instante a oportunidade de Deus matar o povo, porque Deus
envia Jonas dizendo: olha, vai e pregue, se ele se arrepender, a minha graça vai alcançar, a minha misericórdia vai ser sobre a vida daquele povo, e eu não vou mais castigá-los pelos seus pecados, pela dureza dos vossos corações. Certo é que Jonas, por um instante, ele viu a oportunidade de Deus castigar aquele povo, e ele consigo, ele pensava: se eu fugir tão somente da presença de Deus, o castigo de Deus virá e aquele povo morrerá. Meus amados irmãos, e a rota de fuga dele é muito interessante, porque ele pega o barco para ir para Tarsis, e ele está dormindo, e quando ele está dormindo, Deus manda uma grande tempestade. E existem algumas lições que eu trago para mim e para a sua vida, e que para você se despertar para o propósito de Deus na sua vida. Talvez você está vivendo maus pedaços, talvez você está vivendo os piores dias da sua vida, talvez você não tenha conseguido alcançar aquilo que você tanto almeja, mas é tempo de nós revermos os nossos conceitos, é tempo de fazermos uma análise e ver se nós estamos de bem diante da face de Deus. A Bíblia diz que Jonas, na sua tentativa, ele tenta fugir da presença de Deus. E a primeira lição que eu aprendo é que nós não podemos ir contra a ordem de Deus. Se Deus deu uma ordem a mim e a você, não tem como nós fugirmos dessa ordem de Deus. Eu estou falando para pessoas que têm chamado, eu estou falando para pessoas que Deus tem um propósito na sua vida, e Deus por um momento designou algo para você fazer. E você está tentando fugir do chamado de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer, você não vai conseguir fugir do chamado de Deus na sua vida. Assim como Jonas, na sua pequenez, por algum momento ele pensava que ele podia fugir da presença de Deus, e ele chegou a um determinado momento da sua vida que ele disse: eu não tenho capacidade de fugir da presença de Deus. Deus manda eu te dizer que você não vai conseguir fugir da presença de Deus. É tempo de nós nos colocarmos na posição que Deus quer que nós nos colocamos, na posição que Deus nos designou para estarmos. É tempo de nós nos levantarmos e assumirmos o nosso chamado, e assumirmos o compromisso que um dia nós fizemos com Deus. Você até hoje não entendeu porque nada está dando certo, é porque você tem tentado fugir da presença de Deus, você tem tentado bolir aquilo que Deus desenhou para a sua vida, e isso não é possível. É tempo de se posicionar. É tempo de voltar a assumir o seu chamado. Nós não iremos conseguir fugir da presença de Deus. E muitas das vezes nós queremos questionar Deus: Deus, mas por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas das vezes existem tantos porquês nas nossas vidas, e a maioria deles Deus não dá resposta. Mas Deus há de se revelar diante de nós, e Deus há de revelar aos nossos corações, quando eu e você atentamente nos posicionarmos segundo aquilo que Deus quer que nós nos posicionamos. Então, não faça como Jonas. A Bíblia diz que ele desce e vai dormir no porão. E o sono da negligência tem levado muitas pessoas para longe do propósito de Deus. O sono da negligência que você tem dormido tem te levado na contramão daquilo que Deus quer para a sua vida. Você está indo para determinado lugar, e você bem sabe que isso não é o que Deus determinou para você. Você está indo na contramão de Deus, e hoje é tempo de você se despertar. Diz a Bíblia Sagrada, o texto diz que Jonas ele dormia, e o sono da negligência, porque ele não estava obedecendo a Deus, estava levando ele na contramão daquilo que Deus queria para a sua vida. E muitos de nós, muitas das vezes estamos dormindo. Muitas das vezes nós estamos dormindo e não estamos de acordo com a palavra. É tempo de nós despertarmos. A palavra de Deus fala: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e você vai ver a luz de Cristo brilhar na sua vida. Você verá a luz de Deus brilhar. Os seus caminhos, você começará agora a ter um novo vislumbre quando você começar a obedecer e a voltar para o propósito de Deus.
Você está sendo confundido porque você está fora do projeto de Deus para a sua vida. E aqui nós vemos que não existe possibilidade nenhuma de nós fugirmos de Deus. Mesmo quando nós estamos indo na contramão, não tem como nós fugirmos de Deus. Porque o Deus a qual nós servimos é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que conhece todas as coisas. E eu trago a memória de cada um de nós, o Salmo de 139. Diferente de Jonas, Davi, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma percepção diferente de Deus. Enquanto Jonas pensava que ele podia fugir de Deus, fugir da ordem de Deus, fugir do chamado de Deus, Davi, ele tinha consciência que ele não poderia fugir de Deus. E quando ele escreve o Salmo de número 139, ele diz assim: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, acampas o meu pensamento. Onde quer que eu esteja, discernes a minha caminhada, a minha pousada, e estás a par de todos os intentos que há no meu coração, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Senhor eterno, já conheces e contempla. Tu envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a Tua mão. O salmista aqui, ele tinha consciência que a onisciência de Deus e a sua onipresença estava em todos os lugares, e ele começa a dizer: para onde poderei fugir, Deus, do Teu Santo Espírito? Para onde eu poderei correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar os céus, aí estás, e se lançar-me no leito das mais profundas sepulturas, igualmente estás. Se eu apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, Tu também estás. Diferente de Jonas, Davi aqui, ele tinha compreensão que Deus poderia alcançá-lo em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. E ele diz mais: antes mesmo de ser formado no ventre da minha mãe, Deus, o Senhor já me conhecia. Amados, esse é o Deus a qual nós estamos celebrando hoje. É um Deus que te conhece, é um Deus que conhece aquilo que há de mais íntimo na sua vida, é o Deus que conhece os seus pensamentos, é o Deus que conhece as suas ações, é o Deus que conhece a sua estrutura, é o Deus que te sonda, é o Deus que te conhece, não do hoje, mas desde o ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia. Então eu venho te dizer, não tem como você fugir do chamado de Deus. Pastor, mais uma vez nós não temos acesso e não temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. É interessante que uma vez que Jonas ele se colocou na condição de profeta, ele já não poderia mais escolher. Uma vez que eu e você nos colocamos na condição de servo e de filhos de Deus, nós não podemos mais escolher. A única coisa que compete a nós é obedecer àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então entenda isso, não tem como você fugir dos propósitos de Deus. E é interessante que, assim como Jonas, muitas das vezes nós queremos arrumar desculpas, muitas das vezes nós queremos esconder nos porões da vida, nos porões dos mais redis da nossa alma. E quantas vezes nós nos achegamos diante de Deus com algumas desculpas tão esfarrapadas, dizendo assim como muitos outros. Quando Deus chama Jeremias, ele fala: Deus, eu sou criança. Quando Deus chama Moisés, ele fala: Deus, eu não sei falar. Quando Deus chama Gideão, ele fala: eu sou o menor da minha casa. E como esses homens, na tentativa de sair do propósito de Deus, muitas das vezes nós arrumamos tantas desculpas. Na tentativa de nós fugirmos daquilo que Deus determinou nós fazermos, nós arrumamos tantas desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho esse chamado, isso não é para mim, a igreja não me dá oportunidade, eu não consigo atuar em nenhum ministério, em nenhum departamento, por isso que eu fico desse jeito. Amados, não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Pare de arrumar desculpas e comece a partir de hoje a cumprir aquilo que Deus designou para a sua vida. Comece a cumprir aquilo que Deus designou para você. E é interessante
que as consequências da desobediência, ela sempre veio e sempre virá. Se você persiste em desobedecer a Deus, e ir na contramão daquilo que Deus mandou, você vai sofrer consequências. E é interessante que, quem dera se as consequências alcançassem ou atingissem só as nossas vidas. O texto é muito claro e nos dá uma lição muito importante. O texto diz que, por conta da desobediência, aqueles que estavam em volta de Jonas foram acometidos pela tempestade. Diz que enquanto Jonas dormia, aqueles que estavam com ele, ou Jonas estava com eles eram acometidos de uma grande tempestade. Sabe por quê? Muitas das vezes a nossa família está padecendo. Sabe por quê? A empresa vai indo de mal a pior. Sabe por que você não alavanca? Sabe por que o propósito, os seus negócios não dão certo? Sabe por que você não tem paz dentro da sua casa? Porque você está indo na contramão de Deus. E hoje é tempo de nós voltarmos e aplicarmos o nosso coração em obedecer a Deus. É tempo de nós voltarmos e darmos ouvido ao chamado de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que a tempestade acometia aquele barco, e é interessante que o prejuízo, ele vinha. Diz que os marinheiros, na tentativa de salvarem as suas vidas, eles lançavam em alto mar os seus bens. O texto diz que eles lançavam as suas fazendas. Com certeza havia ouro, com certeza havia escrituras, e na tentativa de salvar as suas vidas, eles perdiam tudo. E eles não tinham culpa. O culpado era Jonas. Ei, Jonas, até quando você vai insistir em tomar esse caminho? Até quando você vai persistir no caminho que Deus não tem para você? Jonas, é tempo de despertar do sono. É tempo de você acordar. É tempo de você se levantar. É tempo de você se posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos e atendermos o chamado de Deus. É tempo. É tempo. É tempo, meus amados irmãos. Não espere vir os maus dias para você se despertar. É interessante que depois que veio as dificuldades, lá no capítulo de número 2, agora eles lançaram sorte, e o texto ele me chamou a atenção, porque quando, amados, os marinheiros chegaram e dizem assim: olha, fala para nós quem tu és, da onde você veio. E ele faz a revelação: eu sou hebreu, servo de Deus, e estou fugindo da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os marinheiros temeram. Os marinheiros temeram naquele momento. Muitas das vezes, o ímpio, o incrédulo, teme a Deus mais do que nós. E isso é demonstrado através das nossas atitudes. Diz que depois que eles ficaram com medo de lançar Jonas no mar, porque ele era servo de Deus, eles temeram a Deus. Mas após eles lançar, a Bíblia diz também que eles fizeram um sacrifício a Deus. E todos nós conhecemos o desenrolar da história. Jonas é engolido por um peixe, e agora, enquanto ele está no ventre do peixe, ele começa a orar a Deus. E é interessante que ele compara o ventre do peixe como se ele estivesse no inferno. Capítulo 2, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Por um momento ele se vê em aperto, em angústia, ele vê a sua alma, a sua vida no inferno. A Bíblia diz também que ele se vê no profundo, no mais profundo abismo. Lá estava ele. Agora eu lhe pergunto, para que esperar
chegar a adversidade? Para que esperar chegar a angústia? Para que esperar a vida virar um inferno, a empresa ir de mal a pior, para você consertar a sua vida? Nós não precisamos esperar. Mas o que eu acho lindo é porque Deus, Ele é um Deus de segunda chance. E hoje Deus está dizendo para você que a sua vida não precisa virar um inferno. Você não precisa descer no mais profundo para você reconhecer e voltar-se para Deus, voltar-se para o caminho de Deus. Nós não precisamos esperar chegar este dia para reconhecermos que nós estamos longe daquilo que Deus escolheu para nós. Nós não precisamos esperar chegar esse dia. Mas Jonas chegou, e ainda que você esteja, talvez não precisava chegar a tal ponto, mas se hoje você está, eu tenho uma palavra de ânimo para a sua vida. O Deus é o Deus que te ouve. No mais profundo abismo que você esteja, Deus, se você gritar, se você clamar, Ele vai ouvir o seu clamor. Quanto maior o seu grito, talvez maior seja a misericórdia de Deus para com a sua vida. E o texto diz, terminando no capítulo 2, mas os que observaram as vaidades vãs deixaram a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e o que votei eu pagarei. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu clamei e o Senhor me ouviu. E depois que o Senhor me ouvir e me tirar, eu agradecerei ao Senhor e pagarei os meus votos. Amados, é tempo de nós fazermos uma análise, uma retrospectiva e ver quantos votos nós fizemos a Deus. Quantas promessas nós fizemos a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou mudar. Deus, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou me dispor à obra. Deus, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou ajudar. Eu vou ser bênção, eu vou te agradar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me designou a fazer. Amados, a Bíblia diz que quando Jonas, ele propõe no seu coração pagar os seus votos e ser grato a Deus, Deus faz com que o peixe lance ele na praia, e ele vai e anuncia a palavra, o povo se arrepende, faz sacrifício, e Deus muda a história. Deixa eu te dizer, desperta, Jonas. É tempo de nós despertarmos do sono da negligência que nós estamos dormindo. É tempo de nós levarmos a sério o chamado de Deus. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós proclamarmos as boas novas, porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos resgatou, foi para isso que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos luz, para sermos sal, para proclamarmos a novidade de vida. Amados, e quando nós colocamos o nosso coração em obedecer a Deus, buscar em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas Deus vai acrescentar. A porta de emprego Deus vai abrir, a empresa Deus vai fazer prosperar, o filho Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer saúde à sua família, Deus vai fazer nova todas as coisas. Mas é tempo de nós pagarmos os nossos votos, é tempo de nós levarmos a sério o compromisso que nós fizemos com Deus, é tempo de nós assumirmos o nosso chamado e nos posicionarmos. Não seja como Jonas, negligente. Não permita que o navio da negligência te leve para longe de Deus, mas se posicione, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua casa, na sua família, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Deus vai fazer. Que Deus abençoe. Pastor Gilson, quero devolver a ele